E aí galera, sou o professor Thompson Prado, língua portuguesa. Mais uma dica pro Enem, porque vocês vão passar, galera. Uhul! Ficha, vai! Pizza! Vamos lá, vamos pra cima. Galera, eu tenho aqui a competência de área 5, que faz parte da referência matriz do Enem. E o que eu quero chamar a atenção a vocês é a questão dos verbos. Ó, o verbo analisar, o verbo interpretar e o verbo aplicar. Nós temos aí, então, a questão dos verbos que estão no infinitivo, não é isso? Ele vai o quê? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens. E na prova do Enem agora, em 2023, veio um item que eu vou resolver com vocês, vou comentar aqui, que trabalhou especificamente esses recursos expressivos da linguagem. Então aqui ele usa o verbo também no gerúndio, olha, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Galera, chamo a atenção a vocês aqui a habilidade 15. Perceba que a habilidade 15 também começa com um verbo no infinitivo, olha, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Galera, isso aqui é de suma importância, porque nós não podemos separar contexto histórico, social e político. Sempre eles estão aqui, unidos, sim? E aí a habilidade 16 também vem trabalhar essa questão, né, que nós podemos relacionar a informações. Olha lá, habilidade 16, relacionar, olha o verbo no infinitivo novamente, informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. E nós temos aqui a habilidade 17 com o verbo reconhecer. Reconhecer o quê? A presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Vamos passar então, galera, uma dica que eu dou a vocês. Comecem lendo o enunciado e as alternativas. Sim, vocês vão perceber que isso vai ajudar, porque você já vai ter uma noção do que ele está pedindo, sim, depois passar para o texto. Então diz assim o comando, o enunciado do item. Nesse texto, os recursos expressivos, olha aí, recursos expressivos, que nós vimos agora, né? Lá na habilidade 5, da referência matriz do Enem, usados pela narradora. E é uma dica que eu dou a vocês. Aqui ele começou com o paralelismo. O que é o paralelismo lá dos elaboradores de itens do Enem? Por exemplo, letra A começa com o verbo revelar. Revelam. Letra B, questionam. Letra C, reproduzem. Letra D, sugerem. E letra E, mimetizam. Então, minha dica é essa. Marque esses verbos que começam com a alternativa. Geralmente, eles estão no infinitivo. Poderia vir, ou pode vir ano que vem, uma questão assim... revelar, questionar, reproduzir, sugerir, mimetizar, sim? Então, minha dica é essa. Então, vamos lá. A. Revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. B. Questionam o pioneirismo do estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. C. Reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. D. Sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. Galera, professor, o que é essa palavra onírica? Onírica está relacionada aos sonhos. Lembra lá das vanguardas europeias, quando falamos de surrealismo, do Salvador Dalí, aquele dele bigodão, Salvador Dalí? Nós temos uma representação, porque o surrealismo trata da questão dos sonhos do inconsciente, que chamamos também de onírica, sim? Só que será que isso tem a ver com esse texto que nós vamos trabalhar agora? Esse resgate de espiritualidade? Mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Então vamos ao texto. Mais iluminada que outras, tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são muito úteis, olhos escuros, estas 2 sobrancelhas que preencho como maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro, com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem, e eu ouvi, mas, olha o mas, porém, todavia, entretanto, conjunção adversativa que expressa oposição de ideias. Depois, também li que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes
do restante do país. Galera, muito cuidado. Essa informação aqui, ó, dizem, eu vi, né, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do Brasil. Esta informação pode fazer com que alguns pensem em marcar aquela alternativa que faz uma referência a isso. Cuidado com esses distratores. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, e eu ouvi, e depois também li, liderou o levante. E todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Então, nós falamos aí da questão histórica, né? Então, inclusive tem o Dragão do Mar, né? Que foi um grande lutador, né? Escravizado pela abolição da escravidão. Então, inclusive, é um ponto turístico, que já foi em Fortaleza, no Ceará. Tem lá o Dragão do Mar e tem a parte histórica, né? Referência aí. Mas vamos lá, então, buscar a alternativa correta. E aí, galera, qual vocês marcariam? Revela as marcas da violência de raça e de gênero na construção de identidade. Em algum momento, a narradora ela questiona o pioneirismo do estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. Né? Alguns podem ter pensado nisso em função daquele trecho. Ou seria a letra C, reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina? Ou seria a D, sugere uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade? Ou seria a letra E, olha lá, mimeses, ou mimeses, né? Imitação, vem de mímica, né? Na paisagem, os corpos transformados pela violência da escravidão. Ela fala de violência da escravidão, ela fala de corpos, sim. Mas nós temos que ver o que são esses recursos expressivos. Vamos dar mais uma olhada aí, ó. Lembra lá? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Então vamos lá, 5 segundos aí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tchan, 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 tchan. Que rufe os tambores. Resposta correta, letra A. Revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Se você acertou aí, você vai passar. Uhul! Ficha. Vai! Pizza! Vamos pra cima. Galera, então uma explicação para vocês aqui, ó. Vocês perceberam que no primeiro parágrafo, a narradora, ao realizar uma descrição física sobre si mesma, ela revela a existência de certos padrões estéticos de gênero, como a utilização da maquiagem, né? Ela fala estas 2 sobrancelhas que preenchem com maquiagem, e dos adornos, do uso dos brincos, desde que não seja, no caso, que ela fala das bijuterias. E no segundo parágrafo, a narradora se refere aos corpos de negros escravizados, que mesmo após a abolição da escravidão, olha lá, abre aspas, foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados, fecha aspas. Então, nessa competência 5, ela vai falar de texto e contexto. Então, nesse contexto, podemos o quê? Inferir. O Enem adora esta palavra, galera, inferir. Anota essa palavra aí. Inferir significa deduzir, interpretar, compreender, entender que esses corpos seguiram sendo incomodados por não se encaixarem em padrões estéticos dominante. Galera, esse é um assunto muito atual. Sim, muito atual. Dessa forma, é possível enxergar marcas da violência de gênero e de raça na construção da identidade do indivíduo. E deixando bem claro também que isso aqui é um excelente repertório sociocultural, né, galera? Para a redação de vocês também. Essas pautas feministas, luta por direitos, combate ao racismo, ao preconceito, né, à misoginia, questão de inclusão, entre outros assuntos mais, sempre estão evidentes. E aí uma das principais vozes da literatura contemporânea, né, a narradora, que é a Jaride Arraes, escritora brasileira, cearense, jovem, né, ela tem 31 anos atualmente, traz um livro de contos sobre mulheres brasileiras que não se encaixam em padrões e desafiam expectativas. Então essa é uma pauta muito discutida hoje na sociedade e ela possui esse lugar de fala. Escritora conhecida por seus cordéis, a literatura de cordel, né, também uma outra vertente aí literária importante que pode aparecer. Jaride Arraes estreia no gênero dos contos em Redemoinho em Dia Quente, focando nas mulheres da região de Cariri, no Ceará.
Os contos de Ari desafiam classificações e misturam realismo, fantasia, crítica social, que é muito importante, né? Quando eu falo de contexto social, político, histórico. Lembra da habilidade 15 que nós vimos logo no começo da aula? É uma capacidade ímpar, ou seja, única, de identificar e narrar o cotidiano público e privado das mulheres. Está aqui, foto dela. E aí ela foge desses padrões, né, que a sociedade coloca, e muitas mulheres sofrem preconceito, questão do cabelo, da negritude, a questão da gordofobia, a questão da tatuagem, né, que ainda é um tabu para muitos grupos sociais. Então ela vem tendo essa representação muito importante, né, essa escritora cordelista e poeta brasileira, autora dos livros As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, Um Buraco com Meu Nome e Redemoinho em Dia Quente, que foi o texto que foi utilizado como base aí na prova do Enem. A Raj vive em São Paulo, mas ela é cearense, né, onde criou o clube da escrita para mulheres. Olha que interessante, galera. Então, lembrando, né, ressaltando também que Dandara Bambula foi uma mulher guerreira, né, ela foi mulher do Zumbi dos Palmares, ali no Quilombo dos Palmares. Ela tem uma grande representação, né? Então, tem um dos livros, ela conta as lendas da Dandara. Inclusive, tem um grupo de capoeira, ao qual eu já pertenci, chamado Dandara Bambula. Não é isso? E, galera, aqui, olha, as capas de alguns dos outros livros dela, né? As Lendas da Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis e Um Buraco com Meu Nome. Então, fica aí uma dica de leitura também, né, para vocês. Espero que tenham gostado. E é isso aí, galera. E sigam, curtam, compartilhem nosso canal e vocês vão passar, galera. Uhul! Ixi, vai! Pizza, valeu, obrigado! Nós!